E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Franco Camargo e tenho o prazer de recebê-los aqui no nosso canal, que é o Paixão da Fotografia. Hoje eu vou falar sobre a fotografia feita no pôr do sol e no amanhecer. A foto de paisagem que tem maior peso, maior significado, normalmente é feito quando amanhece e quando o sol se põe, que é o pôr do sol. Então nós temos essas duas situações, o sol aparecendo e o sol indo embora, como duas situações super interessantes para a gente fazer fotos. Mas aí parece ser fácil fazer foto do pôr do sol e do amanhecer, mas não é tão fácil assim não. E por que é tão importante fotografar nesses horários para ter uma foto realmente de peso, um aspecto muito mais interessante? Pela posição do sol, né? Se você levar em consideração que durante o dia o sol vai subir e ele vai fazer uma incidência de cima para baixo de luz, ao meio-dia, às 11, a 1h da tarde e tal, vocês vão ter uma imagem fotografando lavada, né? Porque a luz ela pega, ela não deixa nenhum tipo de sombra, e com isso a sombra fica para baixo, e com isso perde o efeito de tridimensional e o efeito de ressaltar as altas luzes e a sombra, dar contraste na imagem. Então, o importante de fotografar de manhã, logo cedinho, e no final da tarde, a primeira coisa importante é você pegar o sol baixo e pegando a incidência de luz lateral. E com isso, como eu já falei, cria uma visão da imagem que ressalta todo o aspecto que você está olhando, por exemplo, de superfície, como os efeitos da grama, das árvores, aparece o detalhe das folhas, tal, porque você tem um efeito de luz lateral, aonde ressalta o preto e o branco. E com isso você tem uma melhor visão daquilo que você está fotografando, rocha, animais, enfim, qualquer outro tipo de coisa. Mas principalmente natureza, né, paisagem. E no final da tarde e da manhã é a mesma coisa, porque o sol está baixo. Então essa é a primeira questão. Eu não recomendo que ninguém fotografe paisagem depois das 9h, 9h30 da manhã, e nem também antes das 4h30 da tarde. Dependendo, lógico, tem horário de verão, tem inverno. Por exemplo, no inverno, se a luz não tem uma incidência forte do sol, você vai ter uma luz tênue, né? Uma luz difusa, você pode fotografar o dia inteiro, né? Vai dar um outro tipo de efeito na imagem, que não é tridimensional, que não dá os detalhes de superfície, de textura, mas você pode usar, dá outro efeito interessante, que é outra coisa, mas o mais importante é que nos horários que você tem melhor condição de fotografar a natureza, que tem melhor possibilidade de fazer uma imagem com qualidade, esse horário, né, até umas 9h, 9h30 da manhã, e depois das 4h30 da tarde, é que começa o sol a se posicionar numa condição que melhora aquilo que eu já mencionei para vocês. Também a questão da temperatura da cor. Como é a temperatura da cor? Nós temos a nossa temperatura, aí, o balanço de branco, que ele é baseado em Kelvin, é uma escala, né, que você tem, que sai de 2.500, vai até 10.000, 9.000 e pouco, depende da câmera. Enfim, e aonde você coloca mais quente a imagem, que é mais laranja, mais amarelo, mais vermelho, ou mais azul, né? Que é um tom mais esverdeado, mais azulado, azul mais escuro, enfim. Então, essa diferença de Kelvin também você nota nesses horários. Logicamente que de manhã, logo que você desperta, você sai para fotografar, você vai ver uma luz não muito alaranjada, você vai ver uma luz meio azulada, é a blue light, né? É conhecida como blue light. Logicamente que depois ela vai esquentando, quando ela vai subindo no horizonte, né? Então ela vai esquentando até ela passar a ser uma luz mais quente. E no final da tarde predomina o golden hours, né? Quer dizer, que é a luz de ouro, né? Que é a luz quente. Então ela também tem o horário depois da luz quente, que o sol está na posição onde ele não bate aquela luz muito forte, ele vem com uma luz um pouquinho mais branda, que banha praticamente as pessoas, a relva, as pedras, enfim. Ela vem, né, e joga aquele amarelo na imagem,
esquentando a imagem, né? Depois desse horário que o sol desce um pouquinho, nós também temos uma condição de blue light aí, que começa a ficar mais azul a luz, tá? Enfim, tudo isso é importante que vocês saibam para fotografar a paisagem, principalmente para fotografar pôr do sol e amanhecer, tá certo? Então, duas coisas importantes, a questão da temperatura da cor, da luz, né? Temperatura da luz em relação ao horário e também em relação à altura do sol e aonde ele está incidindo a sua luz em relação aos objetos das pessoas, enfim, aquilo que você vai fotografar, tá? Então, duas coisas importantes, por isso que é importante você fotografar nesses dois horários, e também você tem um céu dramático, né? Você tem um céu bonito, que ele é preservado, que ele é completamente visível com as suas nuvens, com o seu colorido. Então, logicamente que nesses horários você consegue um efeito mais interessante. Lembrando para vocês que no caso do pôr do sol, né, se vocês pegarem, muita gente tira fotografia e eu percebo que fica um amarelo meio, digamos assim, pálido, né? Não é um amarelo bacana. Então por que está aquele amarelo no sol? Certamente ele pegou o sol ainda não muito baixo. Então aquele amarelo fica um amarelo meio desbotado, assim, uma coisa meio feia. Eu não gosto. Pode ser que alguém goste aí, mas eu não gosto. Então fica aquele amarelo. Se você esperar um pouco mais, deixar descer mais o sol, você vai ver que o sol vai esquentar cada vez mais, vai deixar cada vez mais amarelado, avermelhado, vai ficar muito mais bonito, tá certo? Então é importante que vocês fotografem e esperem um pouquinho, aguardem um pouquinho que o sol possa mudar de posição. E veja bem, nesse finalzinho de tarde, o pôr do sol ou no amanhecer, a luz muda constantemente. Ela muda a cada 5 minutos, ela dá uma mudada de tom. Então é importante que você esteja aplicando todo o tempo, esteja realmente atento para você poder produzir imagem para depois que você escolher a imagem mais interessante, tá certo? Então, fotografar nesses horários tem um desafio, que é as altas luzes do céu, né? O céu vai estar com as altas luzes, muito claro, e você vai ter no primeiro plano, no chão, na sua frente, isso pode ser na praia, pode ser no campo, pode ser em qualquer outro lugar, flores, pode ser um monte de coisa ali, que você vai ter muito menos luz do que você tem no céu. E a gente consegue enxergar com nossos olhos tanto a sombra como o céu, é bacana. Nós conseguimos distinguir porque a gente tem o dynamic range, digamos assim, nos olhos praticamente perfeito, né? Mas na câmera não consegue capturar toda essa gama de preto, de branco, de cinza, para poder realmente produzir uma imagem que apareça desde o céu até a sombra perfeitamente. Então existem os desafios para ser feitos aí, que você vai ter que tratar de criar algumas condições para melhorar, algumas técnicas para melhorar essa captura nesses horários que eu estou falando. Primeira captura, eu vou usar a câmera normal, vou capturar normal, então eu posso capturar o céu um pouquinho subexposto, né, para aparecer bem as nuvens, aí a sombra vai ficar escura, mas como eu tenho uma câmera com dynamic range que eu posso recuperar, então eu vou recuperar as sombras e vai aparecer mais detalhes nas sombras. E com isso eu vou ter uma imagem mais equilibrada, que eu vou ter detalhe nas sombras, que eu recuperei no Camera Raw, no Lightroom, ou qualquer programa que vocês tenham aí para RAW, né? E nas altas luzes eu até posso fechar um pouquinho mais ainda para recuperar um pouquinho mais de alta luz, para fazer o quê? O céu ficar realmente mostrando as nuvens e a cor e aquela coisa toda que tinha no momento da captura, em altas luzes, e a sombra que você recuperou. Fica bacana, depende da câmera, da recuperação da dynamic range das sombras e das altas luzes, tá certo? Depende da imagem que você está fazendo, mas não é o ideal que você tire essa foto nessas condições, tá? Então, Bom, nós vamos fazer agora uma edição de uma única foto, de um pôr do sol, e aí vocês podem observar que nós temos o céu, aparecem os detalhes, as cores, e as sombras estão completamente escondendo tudo que tem ali na relva, ali na água, enfim, tá ok? Então nós vamos tratar uma única imagem, pôr do sol. A primeira a fazer é recuperar sombra, né?
Vamos recuperar outras luzes também aqui. Vamos dar um pouco mais de brilho. Um pouquinho mais de vibrância aqui. Vamos clarear um pouquinho mais aqui. E vocês podem observar que aqui na sombra já conseguiu recuperar bastante, né? Já houve uma recuperação bastante só com a recuperação de sombra aqui do... Eu posso ainda usar o black, que o black também é sombra, né? Então, ó, eu vou usar o black aqui. Em vez de aumentar o black, eu vou diminuir o black. Então, vocês estão vendo que vai aparecendo mais detalhe. E com isso, eu vou dar mais contraste. Então, agora vocês estão vendo a diferença do detalhe que tinha aqui e o que apareceu aí, tá certo? Então, eu posso dar uma escurecidinha mais no céu aqui. Então, eu vou pegar um filtro degradê aqui. Pegar um pouquinho azul. Escurecer aqui. Dar uma escurecida maior aqui. Diminuir as altas luzes, escurecer um pouquinho mais, descer aqui, mudar branco, dar um pouquinho de preto para contrastar bem, ok? Bom, então aí vocês estão vendo a edição de uma única foto, né? Vamos abrir aqui no Photoshop, de uma única foto com um tratamento bem rápido, usando os recursos da câmera de recuperação de sombra, recuperação de altas luzes, um filtro gradiente, tá? Então eu vou dar um pouquinho mais de saturação. Eu vou dar um pouco mais de contraste. Vamos lá. Um pouquinho de contraste. Ok? E a nossa foto está pronta, né? Só dar um pouquinho mais agora aqui de nitidez. E bingo. Vocês podem ver aí que aqui aparece detalhe nas sombras. Aparece detalhes nas altas luzes, com uma única foto pôr do sol. Mas aí vai depender muito da recuperação de sombra e de altas luzes da sua câmera. Isso tem que saber aí, cada um tem que saber até onde pode empurrar a revelação aqui das sombras e das altas luzes para poder fazer esse tipo de tratamento. Tá? Então vem a segunda possibilidade, usar um filtro graduado. O filtro graduado, ele tem uma parte branca e a parte de cima mais escura, né? Que você pode usar a parte escura na parte de cima, a parte escura na parte de baixo, que é para você escurecer uma parte da imagem. E você consegue ajustar esse filtro graduado para você pegar exatamente onde tem o horizonte, ele ficar escurecendo mais o céu. Então esse filtro graduado, ele é feito exatamente para isso. E logicamente ele tem uma graduação 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes, 16 vezes, dependendo daquilo que você vai usar e do equipamento que vocês tenham para poder usar. Então o que ele faz? Ele pega a parte de baixo que seria a sombra, ele não mexe com nada ali e vai escurecer a parte de cima onde tem as nuvens, para poder recuperar detalhes das nuvens e deixar a imagem equilibrada. Muita gente que trabalha com paisagem, que faz foto de pôr do sol e amanhecer, usa o filtro graduado. O problema é quando você tiver uma montanha. Então nós temos o horizonte aqui, ó. Aí você tem uma grande montanha aqui na linha do horizonte para cima. Quando você graduar daqui para cima, você vai estar graduando também a montanha, então ela vai ficar escurecida. Então você vê que não é para todas as situações que você pode usar realmente o filtro graduado. Então a outra possibilidade que vocês têm é usar o HDR, que é a recuperação, né, de detalhes nas sombras e nas altas luzes. De que jeito que eu faço isso? Eu tiro 3, ou 5, ou 7, ou 9. A minha câmera permite tirar 9, outros permitem tirar 3. Então, fotos, né? Então o que acontece? Você coloca lá o dispositivo para ele bater um ponto a menos, um ponto normal, um ponto a menos, um ponto a mais. Ou normal, 2 pontos a menos, 2 pontos a mais. Tá? Então você gradua quanto você quer. Se for 5 fotos, por exemplo, você pode colocar normal, 1 a menos, 2 a menos, 1 a mais, 2 a mais. Você vai ter 5. Então você vai ter 2 superexpostas, 2 subexpostas. Né? Então daí você junta no software que vocês usam, no Photoshop, no Lightroom, enfim, para vocês fazerem HDR. Né? Então, essa é uma possibilidade bacana, mas também não é perfeito. Né? Não é perfeito, como nenhum tipo de técnica é perfeito. Né? Então, no caso desse tipo de situação, a imagem, né, vai ficar equilibrada, mas vai ficar muito equilibrada,
E o que acontece muito, que o pessoal falha muito em HDR aí, que eu não gosto? Deixa a sombra com detalhe, totalmente com detalhe as sombras. Isso passou da conta de fazer um HDR bacana. Quando você tem detalhes das sombras que são exagerados, você tem uma imagem muito branca. No primeiro plano, no segundo plano, no terceiro plano, tudo branco, tudo em detalhe. Isso não dá contraste na imagem. Isso não ressalta áreas da imagem e não dá brilho em outras áreas, né? Então o que acontece? A imagem fica lavada. Fica uma coisa bacana em termos de você enxergar os detalhes, mas não fica interessante a nível de ambientação. Quando a gente fala desses horários do final da manhã, do início da manhã e no final da tarde, é exatamente para você ter essa atmosfera interessante, dramática, curiosa, misteriosa, enfim. Então, se você pegar e lavar tudo e deixar tudo exposto, não tem mistério, não tem dramaticidade, não tem nada. E aí a imagem não fica legal. Então... Bom, nós temos aqui agora 3 imagens para fazer um HDR. Essa imagem vocês percebem que tem bastante detalhe nas sombras e o céu ficou estourado. Aqui é intermediário, tem algum detalhe nas altas luzes aqui no céu e aqui embaixo está um pouquinho mais escuro. E aqui você vê que o céu está completamente detalhado aqui, mas nessas áreas aqui do primeiro plano aqui, completamente escuro. Então o objetivo é exatamente conseguir equilibrar mais essa imagem, né? Eu seleciono as 3 aqui, dou Ctrl A, depois eu dou Alt M, né, para dar o HDR. Eu posso clicar também em cima das imagens aqui, do lado direito do mouse, e colocar Merge to HDR, quer dizer, mesclar para HDR. Tá? É o que está fazendo agora. Essa foto foi feita na Islândia, na última viagem que eu fiz agora. Essa cachoeira aí é maravilhosa, é um lugar fantástico, e é isso que eu falo sobre ambientação. O ambiente que tinha nesse lugar era místico, era incrível, tinha um ambiente de luz, de cores, espetacular. É isso que a gente precisa tentar retratar na imagem. Não é simplesmente ir lá e criar uma foto qualquer, clicar e está tudo certo. Bom, então aí vocês estão vendo com o HDR, eu consegui equilibrar totalmente a imagem. Então, a imagem ela tem agora muito mais detalhe na sombra, aqui em cima no céu também tem detalhe, ela está bem balanceada a imagem agora, tá certo? Então eu vou proceder a imagem, só terminar aqui o processamento das 3 imagens para criar uma imagem. Foi criada, pode ver que desligou aqui o azul que estava correndo. Então eu posso ainda dar um pouquinho mais de detalhe na sombra, eu posso dar uma escurecidinha a mais aqui. Eu vou pegar o filtro degradê aqui, escureci um pouquinho, olha aí. Então, o filtro degradê, eu posso também aumentar as altas luzes ali no filtro degradê, né? Olha lá. Deixar mais quente a imagem, tá? E mais interessante. Agora veja bem, eu coloquei esse detalhe em cima e aqui embaixo não existe detalhe nenhum de vermelho, de amarelo, nada disso. Então eu tenho que aproveitar essa mesma cortina que nós fizemos, esse fio degradê, e colocar na parte de baixo aqui, para dar exatamente um tom quente, igual foi feito em cima, só que eu vou dar menos, né? É só para dar uma mudança aqui na onde tem reflexo aqui, para dar um reflexo realmente da luz, né? Bom, então aí a gente já tem aqui um pouquinho mais de cor, né? Eu vou aqui nas cores aqui, vou usar Hue Saturation aqui, vou mudar de vermelho para amarelo lá em cima, ou posso colocar mais vermelho, de amarelo para vermelho. Aqui de amarelo eu vou colocar laranja, né? Então ficou muito, muito vermelhado lá em cima. Eu posso dar um pouquinho de saturação no laranja aqui, ó. Vai saturar tudo quanto é o laranja aqui, tá? Então agora eu posso escurecer aqui as cores, ó, em cima, laranja, olha, escurecer um pouquinho e pronto. A imagem aqui tá legal. Vamos corrigir aqui e vamos abrir no Photoshop. Abrindo aqui no Photoshop, esse é o recurso de conseguir fazer com que as pessoas e você possa recuperar detalhes nas altas luzes e na sombra. Então nós estamos fazendo um HDR, certo?
Eu vou dar um pouquinho mais de cor aqui, sempre eu coloco um pouquinho aqui, ok? Eu vou pegar aqui o Gradient Map, tá? Gradient Map, já mostrei em outros vídeos, quem não viu aí, dá uma entradinha aí para ver. Eu vou pegar o filtro aqui. Nós temos lá um vídeo falando sobre o Gradient Map, olha lá. E aí vocês podem ver que ficou um pouquinho mais dramático aqui em cima no céu, né? Então eu vou mudar, porque esse aqui não gostei. Vou pegar esse daqui. Ok, peguei esse daqui, que é um saindo do preto aqui, que a gente pode colocar um azul mais escuro, para não ficar tanto alaranjado aí. Vamos puxar um pouquinho mais para o meio aqui, ó. Então vocês estão vendo que aumentou a área. E agora eu vou diminuir aqui a opacidade da layer, onde que tem o Gradient Map aqui, para poder realmente equilibrar a imagem, não ficar tão agressiva assim. Então vocês estão vendo aqui, né, que a imagem já ficou completamente diferente, né? Então eu vou dar um pouquinho de contraste agora. Então altas luzes e sombra. Ok? Vou pegar a imagem aqui que está embaixo, porque eu não posso dar Sharp em curvas, em gradiente, em saturação aqui do lado. Eu tenho que dar onde está a imagem, né? No caso é a Layer 0 aqui. Vou em filtros. Olha lá, Smart Sharp. E já está. Então vocês podem ver aqui, eu posso continuar editando aqui, colocar aqui uma vinheta nas laterais aqui para focar mais no centro. Eu posso melhorar algumas zonas aqui que ainda estão um pouquinho mais escondidas, mais sem detalhes aqui. Enfim, eu posso fazer várias coisas, mas o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que o HDR ele equilibra a imagem, tanto para as altas luzes como para a sombra, né? Então nós temos altas luzes equilibrada, sombra aqui com detalhe, e é feito com HDR. Tá? Então essa é uma possibilidade de fazer pôr do sol e amanhecer, né? Onde você tem altas luzes na parte de cima da imagem e sombra na primeira parte aqui da imagem. Tá certo? Tá. Então a outra possibilidade que vocês têm é fazer uma composição. Como que é uma composição? Eu faço uma foto com mais luz na parte da sombra. Eu não vou usar HDR, eu não vou usar filtro graduado. Eu vou usar duas fotos para poder compor essas duas e fazer uma. Então o que eu faço? Eu dou mais detalhe na sombra de uma foto, vai estourar o céu, vai ficar completamente branco. E na outra eu dou mais detalhe no céu e vai ficar totalmente preto a sombra. Então eu tenho o oposto. Isso no caso de que sejam uma parte branca e uma parte preta. Porque nós podemos ter várias partes diferentes aí no meio e tal. Mas o mais simples mesmo é essa composição de duas fotos. Nós temos aqui então duas imagens, o céu mais escuro e aqui a grama aqui, a mata aqui na frente aqui tá mais claro. Então nós vamos fazer uma composição, nós vamos juntar essas duas imagens em uma imagem só, tá certo? Então eu vou pegar essa primeira imagem, Ctrl A, Ctrl C, vou dar Ctrl V, colei. Então nós temos as duas imagens aqui, ó, as duas imagens aqui, uma em cima da outra. Vou colocar uma máscara aqui. Coloquei uma máscara, ok? E eu vou pintar de preto essa parte de baixo aqui. Já que a máscara está branca, eu vou pintar de preto. Então eu vou pegar o pincel, vou colocar aqui 80% mais ou menos de opacidade. Vou diminuir um pouquinho, que está um pouquinho grande. Opa, agora diminuiu muito. Aí, e vou colocar detalhe no primeiro plano aqui. Agora eu vou diminuir a opacidade. E vou fazer a transição aqui para me clarear um pouquinho aqui na transição entre o céu e a parte de baixo para ficar uma coisa mais natural, tá certo? Olha aí. Então, eu posso fazer um balanço de branco rapidinho aqui. Ó. Fazer um balanço de branco rapidinho. Eu posso dar contraste. Né? Ctrl Shift Alt E, eu coloco uma layer com tudo que eu fiz de mudança aqui na parte de cima, layer 2, venho aqui, vou lá em Sharp, Smart, já está nas medidas que eu uso aqui,
Ok? Essa composição foi feita pegando a parte de baixo que tinha detalhe e a parte de cima que tinha detalhe de outra foto. Juntou-se as duas partes para fazer uma imagem só. Tá? Eu acho que ficou bacana, né? Então... Outro aspecto importantíssimo é a questão da composição. As técnicas são importantes, mas a composição entra a capacidade sua de criar, né? De você interpretar a cena e você colocar a distribuição daquilo que você está vendo dentro da sua imagem. Se você tem alguma coisa no primeiro plano, se você tem alguma coisa interessante no segundo plano, se você tem uma coisa importante no terceiro plano, né, que seria o infinito, o céu e assim por diante. Então você tem que saber distribuir essa imagem, isso é uma composição. Como é que eu vou colocar esses elementos dentro da minha imagem? Por exemplo, se você quer ressaltar muito o céu, porque o céu realmente está extraordinário, está fantástico, deixa a parte de baixo da imagem, 1/3 da imagem para a terra e deixa 2/3 para o céu. Se você tem elementos no primeiro plano, no segundo plano interessantes, e o céu, como a gente já sabe, é interessante por causa do horário, por causa da luz, aquela coisa toda, então você pode deixar 1/3 para o céu, 1/3 para o segundo plano e 1/3 para o primeiro plano. Vai ficar bem equilibrada a imagem, vai ficar bacana. E você poder escolher bem a locação, preparar bem, saber o horário que vai chegar cedo, preparar todo o equipamento, olhar ao seu redor. É muito importante você olhar. Às vezes você está fotografando pensando numa coisa, quando você olha de lado você vê uma outra coisa super bacana que é legal fotografar. E paisagem é assim que funciona. E nesses horários também. Então não fique só preso naquela visão que você levou para lá. Enquanto a câmera está capturando, procure olhar em outros ângulos, procure ver outras possibilidades para vocês verem se é possível capturar alguma coisa diferente. Então, nós falamos das técnicas, falamos de composição e a pós-produção, que seria a edição. Super importante. Você vai dar mais dramaticidade para a imagem, dependendo daquilo que você capturou. Você vai deixar uma imagem mais branda, mais suave, passando uma calmaria, passando um momento de silêncio, uma coisa bem soft. Enfim, tudo isso é importante na hora de você editar a imagem. É você que vai dar, através de cor, do contraste, ressaltando o brilho, aquela coisa toda, o que você quer mostrar para o espectador na sua imagem. Então é você que vai dar essa condição. Muita gente vê as minhas imagens e fala, nossa, que bacana, tal. Mas não é o caráter dele que é igual ao meu. Ele não tem a mesma visão que eu tenho. Eu gosto de foto dramática, então minhas fotos são realmente mais pesadas, mais dramáticas. Elas não são suaves, elas não são brandas, elas não são, tipo, passando uma calmaria. Porque a minha personalidade, ela é mais agressiva, ela é uma mais extrovertida, né? Então eu gosto de mais dramático. Cada um tem o seu perfil, vai gostar de usar mais um tipo de cor, que vai passar um tipo de sentimento na imagem. Então é importante você passar na pós-produção e na edição o sentimento da imagem, ou a ambientação que você quer dar à imagem. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Fra, você esqueceu de falar tal coisa, comentem aí. Eu não gostei que você falou sobre isso, eu não gostei que você falou sobre aquilo, eu achei bacana isso, eu achei bacana aquilo. Vou dar uma sugestão para você. A gente está à disposição de vocês, o canal é de vocês, tá certo? E a gente está sempre fazendo os vídeos pensando em vocês. Então, por favor, comente, deixa o likezinho aí se gostou, deixa o negativo, que faz parte também quem não gosta, tá certo? E aqueles que não gostam, por favor, se puder dar uma comentada ali, não tem constrangimento, eu não vou ficar bravo não, eu aprendo com os erros, eu aprendo também com as críticas, faz parte. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Eu aprendo todo o tempo, aprendo com as pessoas todo o tempo e aprendo com meus erros também, tá? Então com isso, é importante que vocês comentem, para a gente poder melhorar e entregar para vocês uns vídeos e uma condição melhor. Tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.